Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teolugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Bem, você está acompanhando aí a série Raízes e agora nós estamos falando nessa última sessão sobre o comportamento cristão, a vida cristã. No último episódio falamos sobre o matrimônio, o casamento, parte 1. E agora vamos dar sequência falando um pouquinho sobre a família, ok? Se você perdeu os nossos últimos vídeos, aproveita, assista para que você tenha a compreensão correta, essa construção que nós estamos fazendo das nossas crenças. Essa série Raízes, ela tem este objetivo, que é mostrar o fundamento daquilo que nós realmente acreditamos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero aproveitar também para convidar você, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e não deixe de ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Se você gostou do conteúdo, clica aí no joinha aí, dá um like para a gente, isso ajuda o YouTube a indicar para mais pessoas e assim a gente vai espalhando a palavra de Deus, ok? E também, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com seus contatos, para que eles também cresçam no conhecimento, na prática da palavra de Deus, ok? Então vamos para o nosso tema de hoje. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, primeiramente em Efésios capítulo 5, ok? Pode abrir aí, pega a sua Bíblia, anote aí aquilo que você achou interessante, faça as suas ponderações e vamos juntos aí estudar a Bíblia sobre esse tema que é tão importante, ok? Então, Efésios capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento familiar, ok? No último vídeo, no primeiro deste par sobre família, nós falamos sobre o casamento, sobre o matrimônio. E agora vamos falar sobre o relacionamento familiar. Em Efésios capítulo 5, verso 22, nós temos aqui um texto que ele é muito usado, mas infelizmente pouco compreendido. Há pessoas que usam esse texto de forma distorcida e acabam dizendo algo que a Bíblia não diz, ok? Vamos procurar entender esse texto. Efésios capítulo 5, verso 22, primeiramente, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A maioria das vezes a gente ouve assim, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. É verdade? Sim, é verdade. Mas não é a verdade completa. Se nós entendermos submissão de um ponto de vista secular, nós vamos entender que o homem tem dominação sobre a mulher. E não é isso que a Bíblia está dizendo, nós vamos ver isso hoje. É verdade que existe uma onda crescente feminista, né, derivado aí de compreensões de filosofias marxistas, filosofias gramscistas, e se fala muito que a mulher precisa compreender o seu papel no meio social, na família, e ela está em igualdade ao marido. Veja, esta é uma compreensão também parcial. A mulher, ela está em pé de igualdade com os homens. Se nós pensarmos no mercado de trabalho, obviamente nós queremos isso, que a mulher seja valorizada, que a mulher exerça o seu papel social igualmente ao homem, né? Nós não lutamos para que os homens tenham uma posição mais elevada, né? Como algumas pessoas dizem, né? E se referem aos cristãos desta forma. Não, nós não pensamos assim. A Bíblia não ensina isso. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas é fato que existem papéis diferentes, ok? Na criação dos filhos, do ponto de vista psicológico, na neurociência, nós entendemos que o pai e a mulher, a mãe, têm papéis diferentes na educação. A mulher
é mais acolhedora, o pai é mais normatizador. Isso é plenamente normal e necessário também dentro da família. Precisa haver o normatizador, precisa haver o acolhedor. Obviamente que este papel ele é desenvolvido pelos dois, pelo pai e pela mãe. Mas, naturalmente, o pai é mais normatizador, a mãe é mais acolhedora. Então, existem papéis diferentes. E isso é importante nós termos bem claro na nossa mente, ok? Seguindo o texto aqui, vamos entender então. Em que a mulher deve ser submissa ao marido? O próprio texto está dizendo. Veja, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Percebe? Como ao Senhor. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Bem, o texto ele é autoexplicativo. Nós percebemos aqui que esta é uma submissão de liderança religiosa, o papel sacerdotal do homem. O pai da família, o homem na casa, ele exerce essa função sacerdotal. Jesus é o nosso sacerdote. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é o nosso sacerdote do ponto de vista espiritual. Cristo é o nosso líder espiritual. E é isso que a Bíblia está dizendo. As mulheres devem ser submissas à liderança sacerdotal, à liderança espiritual do homem. Isto não significa que o homem tem direito de oprimir ou de obrigar a mulher a fazer determinadas coisas que ela não quer. Não é uma relação de opressão. Veja, Jesus aqui diz, assim como ao Senhor, a mesma relação da igreja com Cristo deve ser da mulher e do marido. Então, entenda, esta é uma questão sacerdotal, uma liderança espiritual. E a liderança de Cristo, ela não é uma liderança opressiva sobre a igreja, ok? Mas ela é uma liderança harmoniosa. O próprio Cristo, ele compartilha com a igreja a sua missão. Assim também o marido e a esposa devem compartilhar as decisões, devem trabalhar juntos. Mas cabe ao homem a liderança espiritual do seu lar, o papel sacerdotal. Mas a continuação do texto, e aqui a gente percebe que muitas vezes esse texto ele é esquecido, porque se as mulheres pedido para que elas sejam submissas, aos homens também é pedido alguma coisa. E diz aqui no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Veja só, a Bíblia diz que aos maridos cabe o papel de amar a esposa. O marido deve amar a esposa. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Veja só, o papel do homem, o que se espera do homem é amor, e esse amor ele é completo, ele é um amor, ele é o carinho, ele é a atenção, ele é o cuidado, ele é a proteção. Cabe ao homem este papel. E é interessante porque nós vemos aqui papéis diferentes. Deus ele pede alguma coisa da mulher, pede outra coisa diferente do homem, mas isso aqui nós entendemos que um complementa o outro. Se nós pararmos para pensar do ponto de vista antropológico, do ponto de vista emocional, um relacionamento familiar, o que mais satisfaz um homem? Aos homens que estão nos ouvindo, o que mais satisfaz um homem dentro do casamento é que a esposa o respeite.
O homem sempre espera que a esposa respeite o seu marido. Isto é algo muito natural. Os homens se sentem realizados quando eles são respeitados. Veja, existe uma diferença muito grande entre respeitar e obedecer, ok? Nesse ponto aqui, nós precisamos entender que, volto a dizer, não é um relacionamento abusivo, não é uma imposição, mas é o respeito, né? E a mulher, o que mais satisfaz uma mulher dentro do casamento é ela se sentir amada, cuidada, protegida. Isto não é uma visão antiquada ou uma visão romântica do casamento. Esta é a visão bíblica. Algumas pessoas têm dito que os cristãos e a Igreja Adventista têm uma visão muito romântica, né? Muito antiquada, romantizada do casamento. Não, nós não temos uma visão assim, nós temos uma visão bíblica. E do ponto de vista bíblico, a mulher deve respeitar o seu esposo. E o esposo deve amar a sua mulher, proteger, cuidar. Este é o papel. Agora, há algo bastante interessante aqui. Nós vamos perceber que existe uma relação, se você ler todo o texto, a gente percebe que é uma via de mão dupla. O homem deve amar a esposa deve respeitar. Isto são duas coisas que se complementam. Isso é necessário para um relacionamento harmonioso no casamento. Se o marido exige respeito, a submissão, a liderança sacerdotal, então ele tem que amar, ele tem o seu papel. Ele não pode esperar a submissão e o respeito, a liderança dele como marido, a liderança sacerdotal, se ele não amar a esposa. Então, isto é importante perceber. Da mesma forma, a mulher não pode esperar o amor, não pode cobrar o amor do marido se ela não se sujeita ao marido, se ela não é submissa à sua autoridade, à sua liderança. Então, isso aqui é uma via de mão dupla. A mulher deve respeitar, o homem deve amar. Se os dois cumprirem o seu papel no casamento e para o relacionamento, os dois serão felizes. Este é o ideal de Deus. Mas o texto também diz lá, agora em Efésios capítulo 6, o texto continua, né? E nós temos aqui a parte dos filhos e dos pais. Diz assim, verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora vamos falar para os filhos. Filhos, a Bíblia diz que vocês devem obedecer aos vossos pais, pois isto é justo. Obedecei a vossos pais. Obviamente que isto também é no Senhor, é dentro do contexto bíblico. Se o seu pai, se a sua mãe lhe pedem algo que não é contrário à palavra de Deus ou que está em harmonia com a palavra de Deus, você deve respeitar, você deve obedecer. Você deve honrar os seus pais sempre. E devem obedecer os pais sempre que eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. Sempre que eles estiverem cumprindo a vontade de Deus. Você entende isso? Se o seu pai, ele pode até não ser temente a Deus, ok? Ele até pode não ser alguém temente a Deus, pode não ter a mesma crença que você, mas você deve obedecê-lo se a ordem dada está em harmonia com a palavra de Deus, ok? A menos que os seus pais lhe peçam algo que seja contrário à vontade de Deus, você ainda assim deve respeitar, deve honrar, mas a obediência está ligada à vontade de Deus também. Você deve obedecer, respeitar e honrar os seus pais. É isso que Deus espera de você como filho.
Mas, o verso 4 segue dizendo: e vós, os pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Veja, há pais que literalmente infernizam a vida dos filhos, os maltratam, lhes fazem mal. A Bíblia diz: não provoqueis vossos filhos a ira. Ame o seu filho, cuide, proteja, trate-o bem. Este é o papel dos pais para os filhos. Ele diz: mas criai-os na disciplina em admoestação do Senhor. Ou seja, crie os seus filhos, eduque os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós vemos essa harmonia, essa correlação de marido e mulher, o homem deve amar, a mulher deve ser submissa à liderança, aqui também há uma via de mão dupla. Os filhos devem obedecer os pais devem cuidar dos filhos e educar no caminho do Senhor. Você entende como tudo se harmoniza? Se cada um cumprir o seu papel, a família será feliz, a família será uma bênção. Por isso, o apelo que fica para a gente é: maridos, amem a esposa de vocês. Cuide delas, proteja, dê carinho, atenção. Isso vai trazer grande alegria ao coração da sua esposa, vai deixá-la feliz, ela vai se sentir importante para você. Vocês, mulheres, sejam submissas à liderança do esposo de vocês, à liderança religiosa como um sacerdote do lar. Respeite eles. Sabe, há mulheres, principalmente em público, a gente vê batendo de frente com o esposo. Sabe, o marido se sente mal dessa forma. Então, respeite o seu marido, respeite a liderança dele, se sujeite à liderança dele. E também, filhos, sejam obedientes aos pais. Respeitem, honrem os pais de vocês. E vocês que são pais, o apelo bíblico é: crie os filhos de vocês sob a direção de Deus, sobre a palavra de Deus. Faça tudo para o bem-estar dos seus filhos. Não provoque a ira, não os irrite, não os maltratem, mas criem segundo o temor do Senhor. Se cada um de nós, dentro da nossa esfera, cumprirmos com o nosso papel e aquilo que Deus pede de nós, com certeza a nossa família será muito feliz. Nós vamos viver o ideal de Deus e a nossa família estará sendo preparada para o céu. Que Deus abençoe você e lhe dê poder e sabedoria para cumprir essa palavra, para cumprir a vontade de Deus na vida de vocês. Deus abençoe muito você e a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.